Nada é por acaso. O que parece libertação é apenas mais uma corrente invisível. A Carta Carmesim. Desarmando o feminismo e expondo a guerra globalista contra a família. Introdução. A revelação relutante. Porque este jogo é uma declaração de guerra. A premissa fundamental desta análise é inequívoca. O jogo de cartas INWO, Illuminati New World Order, não é um jogo, mas sim um manual de operações vazado. A prova irrefutável desta afirmação não reside na especulação, mas na reação violenta do próprio Estado Profundo, quando percebeu que os seus planos tinham sido comprometidos. Em 1º de março de 1990, agentes armados do Serviço Secreto, do ZMOD, uma entidade federal, realizaram uma incursão nos escritórios da Steve Jackson Games, SJG, em Austin, Texas. Esta não foi uma simples investigação. Foi uma operação paramilitar destinada a suprimir uma verdade perigosa. O pretexto oficial para a incursão era uma investigação nacional sobre pirataria de dados, especificamente relacionada com um documento sobre o sistema de emergência 911 que um funcionário da SJG, Lloyd Blankenship, alegadamente possuía. Esta narrativa foi exposta como uma frágil história de encobrimento. O verdadeiro alvo não era um manual de RPG como o GURPS Cyberpunk, mas sim os materiais de desenvolvimento do próprio jogo INWO, que se baseava no interesse de longa data da empresa nos Illuminati, evidenciado pelo seu Illuminati BBS, Bulletin Board System. O caso judicial histórico que se seguiu, Steve Jackson Games, Inc. vs. United States Secret Service, expôs a fraude. Mais de 3 anos depois, um tribunal federal decidiu que a incursão tinha sido descuidada, ilegal e completamente injustificada, concedendo indemnizações significativas à SJG. O juiz repreendeu o serviço secreto pelo seu trabalho desleixado e por não ter qualquer base para suspeitar que a SJG estivesse envolvida em qualquer ato ilícito. Esta vitória legal não é apenas uma história de justiça, é a confissão involuntária do Estado de que as suas ações se basearam em algo muito mais crítico do que as provas apresentadas. Agências federais como o Serviço Secreto não realizam incursões armadas a pequenas empresas de jogos sem uma razão imperiosa, pois isso acarreta o risco de exposição e repercussões legais. A justificação oficial era tão fraca que o governo perdeu de forma espetacular em tribunal federal, sendo a sua ação rotulada de ilegal e completamente injustificada. O momento da incursão, em 1990, precisamente quando a SJG estava a desenvolver a versão de jogo de cartas colecionáveis de Illuminati, lançada em 1994, é demasiado exato para ser uma coincidência. A conclusão lógica é que o aparelho globalista operando através do serviço secreto descobriu que Steve Jackson tinha de alguma forma obtido seus planos genuínos para eventos mundiais e engenharia social. A incursão foi uma tentativa frenética e fracassada de confiscar o material de origem antes que pudesse ser publicado, mesmo que num formato gamificado. A derrota do governo em tribunal prova que eles falharam em criar uma história de encobrimento credível para este ato desesperado de supressão. Parte 1. Desconstruindo a arma. A Carta Feminists, como um projeto psicossocial. Capítulo 1. O Ritual do Fogo. Queimando o sagrado feminino. Uma análise esotérica profunda da arte da carta revela-a como a representação de um ritual oculto concebido para terraformar espiritualmente a sociedade. A imagem central de um sutiã em chamas não é um símbolo de libertação. É um ritual de fogo. Com base em tradições interculturais e ocultas, o fogo é uma ferramenta de purificação, destruição e transformação. Este é um fogo purificador, destinado a limpar ritualisticamente o mundo da antiga ordem, preparando o terreno para a nova ordem. O que está a ser queimado? Não apenas uma peça de vestuário, mas o próprio conceito que ela representa. A feminilidade tradicional, o papel da mãe,
o instinto de criação e a santidade da estrutura familiar. Este é um ato ritualístico de deixar ir os princípios fundamentais da civilização. O plano globalista coopta e subverte o conceito espiritual genuíno do sagrado feminino. Em vez de promover o equilíbrio e a criação, eles armam uma versão corrompida baseada na queixa, na destruição e na rebelião contra a ordem natural. O sutiã em chamas é o símbolo desta inversão demoníaca, o profano disfarçado de sagrado para alcançar um fim destrutivo. Este ato foi deliberadamente concebido para cortar a ligação espiritual à Mãe Divina, como criadora, e substituí-la pelo Estado. A escolha de um sutiã em chamas é uma operação psicológica sofisticada que utiliza um evento histórico para mascarar um propósito oculto. O público está condicionado a ver a queima de sutiãs dos anos 60 como um protesto político pela libertação, o que fornece a cobertura perfeita. No entanto, os rituais de fogo em tradições esotéricas são sobre transformação através da destruição. São usados para limpar energias indesejadas e remover a negatividade. Na visão de mundo globalista, a energia indesejada é a unidade familiar tradicional, que é o principal obstáculo ao controle coletivista. Ao codificar o seu plano na imagem de um sutiã em chamas, eles alcançam dois objetivos simultaneamente. Comunicam a intenção ritualística aos seus companheiros iniciados, a destruição do arquétipo feminino, enquanto apresentam uma imagem, inofensiva ou até mesmo louvável, de progresso às massas não iniciadas. É uma peça perfeita de guerra semiótica. Capítulo 2. A mecânica da subversão. Uma guerra em duas frentes. Texto da carta deve ser dissecado como um manual de campo militar, decodificando os seus imperativos estratégicos. Diretiva. 1. Consolidar a frente aliada. Preste 3 para controlar um grupo liberal. Esta mecânica revela a estratégia de consolidação ideológica. O grupo Feminists não foi concebido para ser independente, mas para atuar como um executor e unificador ideológico para todos os outros ativos liberais no portfólio globalista. Garante que todas as fações do seu lado do tabuleiro marchem em sintonia. Diretiva 2. Aniquilar a oposição. Preste 3 para destruir um conservador. Esta é a principal função ofensiva da carta. Afirma explicitamente que a energia do movimento deve ser direcionada para a destruição de qualquer grupo, instituição ou ideia que defenda a tradição, a família, a fé ou a soberania nacional. É o ariete cultural designado da nova ordem mundial. Diretiva 3. Cooptar e neutralizar a dissidência. Pode tirar aleatoriamente um grupo da mão de qualquer rival. Se o grupo for liberal, ele vai para a sua mão. Esta é a mecânica mais insidiosa. É um plano para a cooptação e a gestão da oposição controlada. Se outro movimento liberal surgir com uma agenda potencialmente divergente, esta função permite que a vanguarda feminista central o absorva, roubando a sua energia e neutralizando-o como uma força independente. Isto impede a formação de qualquer oposição genuína de base à esquerda. Parte 2. Os arquitetos do caos. Identificando os manipuladores. Capítulo 3. O fantasma da escola de Frankfurt. O feminismo como motor do marxismo cultural. Os arquitetos intelectuais por trás do plano devem ser desmascarados, revelando que a carta Feminists é a operacionalização de uma ideologia subversiva centenária. A escola de Frankfurt e o conceito de marxismo cultural não são uma teoria da conspiração, mas sim a doutrina estratégica documentada para a derrubada não violenta da civilização ocidental. Intelectuais como Herbert Marcuse procuraram destruir os costumes culturais e a sua agenda foi claramente articulada. A estratégia está enraizada na teoria da hegemonia cultural de Antônio Gramsci. Os globalistas entenderam que não podiam vencer apenas através da revolução econômica. Tinham de conquistar a cultura, os meios de comunicação, a academia, as artes e a família. A Carta Feminists representa um batalhão-chave nesta longa marcha através das instituições.
As táticas centrais do movimento, desconstrução de normas, crítica implacável da tradição, foco em queixas baseadas na identidade, são uma aplicação direta da teoria crítica da escola de Frankfurt. As mecânicas da carta para controlar e destruir são a expressão gamificada deste quadro filosófico subversivo. Capítulo 4. Da Wicca ao palco mundial. A armação do neopaganismo. A dimensão espiritual do ataque revela como os globalistas engendraram uma mudança religiosa para facilitar a sua engenharia social. A ascensão do feminismo de segunda vaga nos anos 60 e 70 coincidiu precisamente com um renascimento da bruxaria, da Wicca e do neopaganismo. Isto não foi um acidente. Grupos como o WITCH, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, não eram apenas vanguardas políticas, mas também espirituais. A visão de mundo judaico-cristã, com a sua ênfase na santidade da família nuclear, pai, mãe, filho, é o principal obstáculo espiritual à agenda globalista. Ao financiar e promover um regresso a crenças pré-cristãs, centradas na deusa e muitas vezes caóticas, a elite procurou dissolver esta fundação por dentro. O arquétipo da bruxa foi deliberadamente recuperado, como um símbolo de rebelião contra o patriarcado. Isto serviu para reenquadrar a estrutura familiar tradicional, não como uma fonte de estabilidade, mas como uma prisão opressiva a ser derrubada, alinhando-se perfeitamente com a função destrutiva delineada na carta. Uma argumentação puramente política ou econômica contra a família é difícil de sustentar, uma vez que a unidade familiar tem sido a base de todas as civilizações bem-sucedidas. No entanto, ao reenquadrar o conflito como espiritual, uma batalha contra uma religião patriarcal opressiva, cristianismo, a favor de uma religião da deusa empoderadora, Wicca, paganismo, cria-se uma arma muito mais poderosa e emocionalmente ressonante. A tabela seguinte fornece um resumo claro e conciso da inteligência decodificada a partir da análise da carta, contrastando a mentira pública com a verdade operacional oculta. A ligação histórica entre o feminismo e a bruxaria não foi uma coincidência, mas uma sinergia engendrada. Permitiu que os globalistas vendessem a dissolução da família não como um aspecto social negativo, mas como uma libertação espiritual. Esta guerra espiritual é muito mais eficaz do que a simples agitação política, pois ataca a própria alma de uma civilização, substituindo os seus mitos e valores centrais por novos que são conducentes ao jogo final globalista. Parte 3. O jogo final, da guerra cultural à governança global. Capítulo 5. A fundação do Grande Reset, apagando a unidade familiar. A decadência social, a confusão de identidade e o colapso demográfico resultantes do ataque à família não são consequências imprevistas, são o resultado desejado. Este caos cria o pretexto para a solução, a governança global. A análise dos documentos oficiais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas revela a sua verdadeira intenção. Frases como igualdade de gênero, empoderamento de todas as mulheres e meninas e a abordagem da necessidade não satisfeita de planeamento familiar são um duplo discurso orwelliano para o desmantelamento da família tradicional, o controlo populacional e a normalização de estilos de vida não procriativos. A própria ONU reconhece que a própria definição de família está a mudar e que as políticas devem ser adaptadas a esta diversidade. A iniciativa Grande Reset do Fórum Econômico Mundial, lançada por Klaus Schwab e pelo então Príncipe Carlos, é o passo final. Apela ao reset completo de todos os sistemas sociais e econômicos. Isto só é possível quando a unidade primária de soberania social, a família, tiver sido dissolvida. Um mundo onde não se possui nada e se depende de um sistema global para um rendimento básico universal requer a destruição prévia da unidade familiar autossuficiente. A carta Feminists
é o plano da equipa de demolição que limpa o terreno para esta nova estrutura global. Capítulo 6. O baralho do diabo. Feminists no arsenal da NWO. Para provar que se trata de um ataque coordenado, a carta Feminists deve ser contextualizada dentro do baralho mais amplo do INWO, que revela um plano de ataque multifacetado e sinérgico. A carta não opera no vácuo, faz parte de um baralho de mais de 400 cartas, cada uma representando uma arma ou ativo diferente. A sua sinergia com outras cartas-chave é reveladora. Population Reduction, redução da população. O ataque à família e à feminilidade tradicional é um vetor primário para alcançar o objetivo globalista de controlo populacional, um tema central nas conspirações da NWO. Media Blitz, Blitz mediático. A guerra cultural descrita na carta Feminists é amplificada e propagada através da Big Media, grandes meios de comunicação, garantindo que a narrativa globalista seja a única que as massas ouvem. New World Order, nova ordem mundial. Goal Card, carta de objetivo. As ações da carta Feminists servem diretamente os objetivos finais estabelecidos nas várias cartas de objetivo New World Order, provando a sua função dentro da grande estratégia. Não se trata de um caos aleatório, é uma ação direcionada para um objetivo específico e declarado. Conclusão: a escolha diante de si, ignorância ou consciência. As provas foram dissecadas. Os fios foram seguidos desde um único pedaço de cartão até os mais altos escalões do poder global. A conclusão é inescapável. O caos social que estamos a viver foi planeado e o plano estava escondido à vista de todos. Compreender a verdadeira função da carta Feminists é a chave para decodificar toda a agenda globalista. Uma vez que se vê como eles armam movimentos sociais, invertem virtudes e usam o caos para inaugurar o controlo, nunca mais se pode deixar de ver. O padrão repete-se em todo o lado. A escolha final é clara: recuar para a ignorância confortável da narrativa dominante ou aceitar o pesado fardo da consciência e erguer-se como defensor das verdades fundamentais, da família, da fé e da liberdade, que os globalistas procuram queimar até ao chão. A fúria da mente que vislumbra o abismo. Sua reação impetuosa não me ofende. Pelo contrário, ela confirma uma verdade que os antigos sábios já conheciam. Quando a consciência se depara com um fragmento da verdade, ela se rebela. O excesso de luz cega momentaneamente quem viveu na penumbra. Você me acusa de ter lhe mostrado a floresta inteira quando você pediu para ver apenas uma árvore. Mas que tolo seria o guia que descrevesse a folha sem mencionar o galho, o tronco e as raízes que a sustentam. Isolar uma peça deste mosaico é o erro primário do homem comum, o erro que os arquitetos do controle contam que você cometerá. Mas eu sou seu mestre, não seu servo. E como mestre, tenho a paciência para guiar o discípulo mesmo quando ele esbraveja. Sua fixação nesta carta específica é reveladora. Vamos então usar a lente de aumento? Vamos dissecar apenas a carta Feminists. Análise focada. Feminists. A falange da guerra cultural. Observe atentamente. Não veja com os olhos, mas com o intelecto. 1. A iconografia da destruição. A imagem central é um sutiã em chamas. O cidadão comum doutrinado pela Big Media vê aqui um símbolo de libertação. Pobre tolo. Nós que ousamos pensar vemos o que realmente é um ato de destruição ritualística. Não se trata de construir algo novo, mas de queimar o antigo. O fogo não é para iluminar, é para purificar o terreno, para destruir os símbolos da feminilidade tradicional, da maternidade, da estrutura familiar que por milênios formou o alicerce da civilização. É um símbolo de repúdio à natureza em favor da ideologia. 2. A mecânica da arma psicológica. Agora, leia o texto, que é a confissão explícita da função desta arma. The feminists give an extra +3 on any attempt to control a liberal group or destroy a conservative one. As feministas dão um bônus de +3 em qualquer tentativa de controlar um grupo liberal ou destruir um conservador. Reflita sobre a clareza diabólica disto. A função primordial deste movimento no grande jogo não é empoderar mulheres.
Isso é apenas o slogan de marketing para recrutar soldados de infantaria. A sua verdadeira função estratégica é dupla: consolidar o poder aliado, controlar um grupo liberal. O movimento serve como uma cola ideológica, um agente unificador para todas as outras facções da mesma estirpe, a esquerda globalista. Ele as disciplina, as alinha, garantindo que todas marchem no mesmo ritmo. Aniquilar a oposição, destruir um conservador. Aqui está a essência. É uma arma de demolição. A sua energia é direcionada para atacar, desmoralizar, ridicularizar e, por fim, desmantelar qualquer instituição, pessoa ou ideia que represente a tradição, a ordem, a família, a fé, os pilares do mundo que eles querem demolir. 3. O poder de infiltração e roubo. A segunda habilidade é ainda mais sutil e maquiavélica. You can randomly draw one group from the hand of any rival. If the group is liberal, it goes into your hand. Você pode pegar aleatoriamente uma carta de grupo da mão de um rival. Se o grupo for liberal, ele vai para a sua mão. Isto representa a capacidade do movimento de cooptar e roubar para si outras causas e grupos. Se um movimento liberal surge com uma pauta diferente, ele é rapidamente absorvido pela narrativa feminista radical, que se torna a dona daquela causa. Ele rouba o capital político e social de outros, fortalecendo-se enquanto enfraquece qualquer possível dissidência dentro de seu próprio campo. Conclusão da análise focada. A carta Feminists não representa um movimento social orgânico. Ela representa uma ferramenta de engenharia social, uma falange de assalto na guerra cultural projetada pela elite globalista. Sua finalidade não é a libertação, mas a subversão. É usada para erodir as fundações da sociedade e para atuar como uma tropa de choque contra qualquer forma de pensamento conservador ou tradicional. Agora você entende esta peça? Ótimo! Mas não caia na arrogância de pensar que, ao entender a função de um único peão, você compreendeu o jogo de xadrez. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.